Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 47, dos versículos 2 ao 13. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos, e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias. Pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Pois esmagou os inimigos por toda a parte e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar colocou cantores que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 17. Louvado seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo.
Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e à sua casa, para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, dos versículos 14 ao 29. Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Reflexão. Na primeira leitura, o rei Davi é grandemente exaltado e seus pecados são mencionados com muita discrição. O motivo dessa exaltação está no fato de que, segundo o Eclesiástico, Davi invocava sempre o Senhor Altíssimo, dando-lhe graças em todas as suas obras. Invocava e louvava, demonstrando seu amor a Deus. A partir dessa leitura, somos encorajados então a invocar e louvar a Deus para que sejamos também fortalecidos em nossas batalhas diárias. No Evangelho, o iníquo rei Herodes cometeu 2 pecados graves: adultério e homicídio. Gostava de João e gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado ao ouvir a voz profética do Batista. Herodíades o odiava, pois João denunciava sua situação adúltera com Herodes. Queria matá-lo e eliminar a voz da verdade que sempre incomoda. Na ocasião oportuna, conseguiu seu intento. Deixando-se levar por um capricho frívolo e por uma promessa leviana, Herodes manda decapitar o profeta precursor de Jesus. Trata-se da ação violenta, sem argumentos plausíveis, que deseja a todo custo calar a profecia e a verdade. Far-se-á o mesmo com Jesus, o profeta por excelência. Mas não nos esqueçamos daquilo que disse o Mestre Jesus quanto à palavra profética: se eles se calarem, as pedras clamarão.
Lucas capítulo 19, versículo 40. Mas e quanto a nós? Vimos que Davi vencia suas batalhas invocando, louvando e demonstrando seu amor a Deus. Mas e nós? Será que temos invocado, louvado e demonstrado amor ao nosso Deus Jesus Cristo? Será que ao menos temos participado das santas missas aos domingos com nossos amigos, nossas famílias, nossos parentes e familiares? Reflita. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.